Olá, turma. Sou o professor Anias Neto. Vamos dar continuidade à disciplina Redes Computadoras 2. Faz parte do curso de Tecnologia em Sistemas de Telecomunicações do Instituto Federal do Pará. Bem, na aula de hoje vamos continuar sobre o assunto relacionado à segurança, especificamente a parte que trata da criptografia e os seus conceitos específicos. Então, o que veremos na aula de hoje? Uma pequena introdução sobre criptografia, os conceitos iniciais, entender o que é a criptografia, como é que ela está dividida, para que serve. Em seguida, vamos ver o conceito de assinatura digital. Logo em seguida, a criptografia simétrica, assimétrica e, por fim, a criptografia de chave pública, né, que é bastante utilizada hoje, principalmente em redes públicas como a internet. Ok, então vamos lá. Então vamos fazer uma pequena introdução sobre criptografia. Bem, a criptografia, ela basicamente está relacionada a um conjunto de princípios e técnicas, onde elas são empregadas para cifrar, né, o termo técnico que se usa, o chamado texto aberto, a minha informação. E aí, dessa forma, esse texto aberto ele vai se tornar ininteligível, ou seja, o usuário mal intencionado que tentar capturar essa informação não vai conseguir entender, né, o conteúdo contido ali. Então ele vai torná-lo ininteligível para que não tenha acesso às suas convenções, às suas combinações, às suas informações específicas. Então essa é uma área da criptologia. Então, a criptografia ela tem como função mascarar a informação da ação de intrusos, né, de uma rede de comunicação insegura. Então, geralmente, uma técnica que se baseia na codificação da informação, tentando modificar ou mascarar a forma original, né, que a gente chama ou denomina de texto aberto, transformando num texto cifrado. Portanto, a criptografia, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma modificação, né, uma codificação desse texto aberto, de forma a impedir a sua compreensão, né, por usuários que não são autorizados, não têm autorização daquele conteúdo, daquela informação. E aí, dessa forma, eles não têm como conhecer as suas informações, os seus caracteres ou as suas convenções. Bem, o texto cifrado ele não possui nenhum significado comparado ao texto aberto, ou seja, ilegível. Então, quando se criptografa, o meu texto aberto ele passa a ser um texto cifrado, tornando ilegível para quem não tem aquela chave criptográfica. E aí, para tornar o texto cifrado legível novamente, é necessário o processo de técnica criptográfica, que seria o processo de desencriptar a informação, né? E aí, dessa forma, chegar novamente ao meu texto aberto. Então, a técnica criptográfica, ela tanto vai codificar como decodificar o meu texto, para que eu possa proteger essa informação, mascarar essa informação, e aí quando chegar, por exemplo, a um receptor, ele vai decodificar para que ele chegue ao meu texto aberto, né, tendo acesso a essa informação. E aí a grande vantagem da criptografia é a questão da robustez e a complexidade dos algoritmos criptográficos, né, para que um intruso, um usuário mal intencionado tenha acesso à informação, obviamente, ele vai ter que ter acesso aos algoritmos criptográficos, as chamadas chaves criptográficas, para poder decifrar essa informação.
E aí, gente, a criptografia ela é uma área específica da criptologia que vai estudar técnicas, práticas, princípios, um conjunto de técnicas, né, para comunicação segura, onde eu tenho um meio inseguro, né, geralmente de usuários mal intencionados, para codificar essa informação, transformar num texto cifrado protegido. Geralmente a criptografia se refere à construção e análise de protocolos, né? Geralmente algoritmos criptográficos que devem impedir que terceiros, né, usuários mal intencionados tenham acesso a essa informação. Bem, aí quais são os principais componentes da criptografia? A criptografia ela possui alguns elementos importantes. Dentre eles nós temos o algoritmo de codificação, ou seja, aquele código que vai pegar meu texto aberto, encriptá-lo, fazer a encriptação e transformá-lo num texto criptografado, né? Um texto cifrado. Outro componente é o algoritmo de decodificação. Então, quando eu quero transformar aquele meu texto cifrado, que foi codificado, e preciso retorná-lo a um texto aberto, ou seja, um texto legível, eu tenho que fazer o processo inverso, que é a decriptação. O terceiro elemento, o componente, é a chave. Então, todo algoritmo de codificação e decodificação ele precisa de uma chave, geralmente chamada de chave secreta, para o algoritmo. E aí vamos ver, por exemplo, que essa chave vai depender da técnica utilizada, se é uma criptografia simétrica ou se é uma criptografia assimétrica. Geralmente na simétrica, na encriptação e decriptação, ou seja, na encriptação, que é pegar o texto aberto e torná-lo em cifrado, e a decriptação, que é pegar o texto cifrado e transformá-lo em aberto, as chaves são idênticas, né? Então a minha chave secreta é a mesma. Por isso que chamamos de chave simétrica. Já na criptografia assimétrica, as chaves aplicadas tanto na encriptação e decriptação são diferentes, são distintas. Então esses são os principais elementos que compõem a criptografia. E aí vamos ver especificamente cada um desses elementos. Bem, a criptografia ela pode ser representada por essa ilustração, onde nós temos um emissor, onde no emissor eu vou trabalhar o meu texto aberto, passar esse texto aberto por um algoritmo de encriptação, uma criptografia, onde eu vou ter uma chave secreta que vai transformar esse meu texto aberto em um texto cifrado, ou seja, um texto protegido, uma informação protegida, e aí ela pode ser transmitida a um receptor. No receptor, ele vai receber esse texto cifrado, passar pelo algoritmo de decriptação, ou seja, decodificar essa informação através de uma chave secreta, pode ser ela uma chave idêntica ou distinta, e transformar novamente no meu texto aberto, ou seja, na minha informação original. Então esses são os principais elementos que compõem a minha criptografia, né? Que é o algoritmo de codificação ou encriptação, que geralmente vai ocorrer do lado do emissor. Depois eu vou ter o meu algoritmo de decodificação ou decriptação, que vai ocorrer do lado do receptor. O uso das chaves, que é um componente que não pode faltar na criptografia. E se eu vou utilizar chaves iguais, aí eu vou trabalhar com a chamada criptografia simétrica, ou se eu vou ter chaves distintas, e aí eu vou trabalhar a criptografia assimétrica. Ok, dentro da área do estudo da criptografia, nós temos um conceito muito importante, que é a chamada assinatura digital. Então vamos ver no que se trata a assinatura digital. Bem, a assinatura digital ela é uma maneira segura, geralmente, de se assinar documentos digitalizados. Precisam ser tramitados por meios eletrônicos, por exemplo.
Então, toda assinatura digital ela está associada ao que a gente chama de certificado digital. E aí, por meio dessa técnica, né, que relaciona a assinatura ao certificado, os dados do usuário são protegidos, minimizando dessa forma riscos de violação. Então, a assinatura digital ela vai garantir que o processo criptográfico, a informação transmitida em uma rede de comunicação entre emissor e receptor, o conteúdo enviado proveniente do emissor, não é de outra fonte duvidosa, e sim daquele emissor. Então, a assinatura ela vai garantir isso. Então, ela está relacionada intimamente com a integridade. Lembrem-se que a integridade é um dos aspectos da segurança. Então, ela vai garantir a integridade da informação, né, que vai confirmar, vai certificar que aquela informação é de um determinado emissor e não de outro indivíduo mal intencionado, por exemplo. E aí, a assinatura vai garantir essa integridade, né, pois qualquer modificação do conteúdo da informação, a assinatura digital não mais será associada a tal informação. E aí nós temos a assinatura digital relacionada a, por exemplo, fazendo uma analogia, né, da mesma maneira que se usa um indivíduo usa, por exemplo, um documento, um CPF ou um RG. Então ele vai dizer que aquela informação ela é única para aquele indivíduo. Então a assinatura ela vai fazer uma comprovação, né, da identidade da informação, né? Então essa é a ideia da assinatura digital. E geralmente a assinatura digital ela traz junto com ela uma certificação, e essa certificação é a forma que o usuário tem de se legitimar dentro daquele ambiente de meio eletrônico, daquele ambiente online. E aí na prática, geralmente o usuário ele possui essa assinatura, né, essa assinatura íntegra, né, específica, única daquele usuário, e aí toda vez que ele necessita garantir essa integridade, ele vai usar, obviamente, a assinatura digital. Bem, a assinatura digital, como eu comentei, ela trabalha em conjunto com a certificação digital, ou certificado digital. E o que vem ser certificado? Certificado nada mais é que um arquivo eletrônico que serve como uma identidade virtual, né, de uma pessoa física ou até mesmo uma pessoa jurídica, e por ele pode-se fazer transações online, garantindo dessa forma um dos aspectos muito importantes na segurança, que é a autenticidade, né, a autenticidade daquela informação, daquele usuário que está mandando aquele conteúdo dentro da minha rede. E aí garantindo, né, dessa forma, toda a proteção da informação trocada entre emissor e receptor. E aí nós temos, né, a assinatura digital é uma maneira segura de assinar aqueles documentos, né, que precisam ser tramitados em meio eletrônico. E aí toda assinatura está associada a um certificado. E aí, por meio desse certificado, eu vou garantir que os meus dados ficarão protegidos sem riscos de serem violados. Bem, a assinatura, em geral, né, ela serve para provar que determinado conteúdo, por exemplo, na criptografia, utilizando uma chave secreta, né, uma chave pública, por exemplo, que a gente vai ver mais à frente, é realmente de quem diz ser. Bem, aqui nós temos um exemplo de assinatura digital. Eu botei aqui uma assinatura feita por mim, que comprova que o documento que foi constituído por mim realmente foi desenvolvido e foi assinado pela minha pessoa, onde vocês estão vendo as informações específicas, né? O meu nome, a informação específica de usuário único, os dados, a data, o ano, né? A hora, por exemplo. Então isso é um exemplo, né, de certificado digital que compõe uma assinatura
digital. Ok, vamos ver agora no que se trata, que a gente chama de criptografia, né, em relação às suas chaves, o uso das chaves. Então nós vamos ter dois tipos específicos, a criptografia simétrica e a criptografia assimétrica. Então inicialmente vamos ver a criptografia simétrica. Bem, a criptografia simétrica ela faz uso de uma única chave. Então aquela nossa chave secreta que compõe a criptografia ela vai ser única. Então faz uso de uma única chave que é compartilhada entre emissor e receptor. E geralmente essa chave é uma cadeia constituída de bits, né? Então vou ter um conjunto específico de bits que vai definir a forma como o algoritmo vai cifrar, vai pegar aquele meu texto aberto e transformar num texto cifrado. Então é a técnica criptográfica que utiliza o princípio das chaves secretas para a codificação da informação, sendo que essas chaves são iguais. Então a chave é formada por uma sequência numérica, como eu falei de bits, vai depender da sequenciação própria de bits para fazer o processo de cifragem da informação. Então, no meu algoritmo de encriptação, ou seja, que eu vou codificar a informação, ele vai ter como função mesclar a chave e o texto aberto e gerar um texto cifrado, né, a partir de uma chave única. E o meu algoritmo de decriptação vai fazer o processo inverso, e aí eu vou ter a minha segunda chave, que vai ser a mesma chave utilizada no processo de decriptação, em conjunto do texto cifrado, produzindo meu texto aberto original. Bem, a vantagem de se utilizar a criptografia simétrica. A criptografia simétrica, ela comparada a, por exemplo, a criptografia simétrica, ela tem uma boa performance, porque ela é uma criptografia não tão complexa como a criptografia assimétrica. E aí a possibilidade de manter uma comunicação contínua entre várias pessoas simultaneamente é muito propícia, muito grande. Então, caso a minha chave seja comprometida, basta efetuar a troca para uma nova chave, mantendo os algoritmos de encriptação e decriptação. Bem, nessa imagem nós temos o exemplo do uso da criptografia simétrica, onde o emissor vai utilizar através de um algoritmo de encriptação ou codificação uma chave única que vai transformar meu texto aberto em um texto cifrado. Do outro lado, no receptor, eu vou ter o processo inverso, que vai utilizar a mesma chave, onde ele vai pegar meu texto cifrado, passar pelo algoritmo de decriptação com aquela mesma chave e transformar no meu texto aberto. Então, especificamente, esse é o trâmite da criptografia simétrica. O que a gente pode falar um pouquinho sobre a criptografia simétrica? A criptografia simétrica, voltando rapidinho aqui na criptografia simétrica, ela possui alguns exemplos específicos, né, como por exemplo o 10, né, a sigla DES, que é o Data Encryption Standard, que é um algoritmo específico da criptografia simétrica, utilizando, por exemplo, como cadeia de bits, uma sequência de 56 bits, que, por exemplo, pode permitir a criação, só para a gente ter uma ideia, de 72 quadrilhões de chaves diferentes. Então, uma grande gama de chaves podem ser criadas através desse algoritmo simétrico, né? Um outro exemplo seria o RC2, né, que utiliza um protocolo S-MIME, que tem uma chave de tamanho variado, né? Esse tamanho ele pode, por exemplo, de 8 bits a 1024 bits. Aí a chance, né, de alguém decifrar um conteúdo criptográfico com chaves altas como essas, através, por exemplo, da técnica de força bruta, que é tentar quebrar a criptografia, diminui consideravelmente. Ok, agora vamos ver a criptografia assimétrica.
Bem, a criptografia assimétrica, ela é considerada hoje um dos principais métodos criptográficos ou principais algoritmos criptográficos, né, que utilizam técnicas específicas, né? No entanto, o que difere da criptografia simétrica para entendermos logo de cara a diferença? Na simétrica nós temos chaves iguais, na criptografia assimétrica as chaves vão ser distintas. Então, para encriptar, se usa uma chave específica e decriptar se usa uma outra chave específica, diferente da criptografia assimétrica. Então, assim como a assimétrica, a criptografia assimétrica utiliza o princípio das chaves, né, das chaves secretas. No entanto, essas chaves vão ser chaves diferentes, distintas. Então, o que se usa no emissor vai ser uma chave e o que se usa no receptor vai ser outra chave. E aí, dessa forma, a técnica de criptografia assimétrica ela vai utilizar o que a gente chama de sistemas de chaves públicas, né? Entretanto, a outra chave é conhecida apenas pelo emissor ou receptor, mas não por ambos, que é o que a gente chama de chave privada, né? E aí muitos sistemas criptográficos modernos, né, sistemas como, por exemplo, a internet, utilizam a técnica de codificação, né, que é conhecida pela publicação da sua chave, né, a publicação da sua chave ou chave pública. Um exemplo de criptografia assimétrica é o algoritmo ou técnica de criptografia RSA. A RSA ela foi criada por 3 autores específicos, né? Então a sigla RSA é referente a esses autores, o Ron Rivest, o Adi Shamir e o Len Adleman, né? Então Rivest, Shamir e Adleman deram a nomenclatura da criptografia RSA. A RSA ela é baseada na multiplicação de números primos, né? Geralmente são números extremamente extensos, grandes, aproximadamente de 256 bits cada. E aí esses números primos eles são multiplicados, né? Gerando uma chave criptográfica muito extensa. E aí nós temos, por exemplo, o caso desse número ser bem extenso, né, de acordo com os números primos, aumentando o grau de complexidade, ou seja, evitando, por exemplo, que se quebre essa chave. Então, caso o número seja bem escolhido, bem calculado, através desses números grandes primos, o tempo necessário para se quebrar uma chave dessa é consideravelmente enorme. Então, dificilmente se consegue quebrar uma chave criptográfica com números primos aproximadamente grandes, né, na faixa de 256 bits cada, né. A criptografia simétrica, comparada à assimétrica, ela tem uma desvantagem, que é a questão da sua complexidade. Então, podemos dizer que a principal desvantagem é a complexidade existente, justamente por tratar chaves criptográficas extensas, né? Aí, dessa forma, necessitando de um grande poder de processamento computacional, né, elevando aí um tempo muito grande para gerar chaves criptográficas. Uma outra problemática que a gente vai ver é que a criptografia simétrica, trabalhando com 2 chaves, a pública e a privada, especificamente as chaves públicas, nós vamos ter um problema da autenticidade dessas chaves públicas. Essas chaves são compartilhadas. Então, o que vai garantir que essa minha chave pública compartilhada é referente a um determinado emissor ou receptor, ou se é de um terceiro usuário, um usuário mal intencionado. Então, essa é uma outra problemática que a criptografia simétrica nos traz. Um outro questionamento que a gente pode fazer é, por exemplo, por que muitos sistemas
modernos que utilizam sistemas criptográficos modernos, incluindo, por exemplo, a internet, utilizam a técnica de codificação da minha chave conhecida. O porquê de se utilizar uma chave conhecida? Bem, esse porquê está relacionado à distribuição das chaves públicas. Então, existem inúmeras técnicas que vão possibilitar que essa publicação compartilhada da minha chave pública seja feita de forma correta, exata, sem manipulação, sem desvio da chave criptográfica. Que técnicas são essas? A primeira é a chamada autoridade de chave pública. Geralmente são órgãos confiáveis, né? São órgãos de autoridade de chave pública que geram essas chaves e garantem a autenticidade dessas chaves. Então esse é um dos primeiros motivos de se publicar essas chaves, porque existem órgãos competentes que fazem isso. Uma outra técnica seriam os certificados de chave pública. Então também são autoridades que geram certificação, que comprovam, que garantem que aquela chave pública é especificamente de um emissor, é especificamente de um receptor. E uma terceira técnica seria os chamados diretórios públicos, né, que são locais onde eu vou compartilhar as minhas chaves públicas de determinados indivíduos, de determinadas pessoas, usuários, que desejam ter acesso às suas chaves devidamente cadastradas. E aí, dessa forma, cada usuário registra a sua chave de forma segura. E isso garante o compartilhamento das chaves públicas. Bem, nessa imagem nós temos um exemplo da criptografia assimétrica, onde nós utilizamos chaves distintas. Então, o emissor, para ele fazer o processo de encriptação no seu algoritmo, vai utilizar uma chave de encriptação, transmite numa rede, do outro lado, no receptor, eu vou receber o meu texto cifrado, vou fazer o processo inverso, utilizando um algoritmo de decriptação, transformando no meu texto aberto, sendo que a minha chave de decriptação ela é totalmente diferente da encriptação, ou seja, chaves distintas. Então eu vou ter de um lado uma chave pública para encriptar e do outro lado uma chave privada, por exemplo, para decriptar. Bem, e aí por fim, dentro do assunto de criptografia, nós temos a chamada criptografia de chave pública, que nada mais é do uso das duas chaves, né? A chave pública e a chave privada. Bem, a criptografia de chave pública, a sua definição, ela é considerada um método de criptografia assimétrica, né, que vai utilizar, obviamente, diferentes chaves entre emissor e receptor, como vimos anteriormente. A ideia dessa criptografia é manter a chave em segredo, né, uma das chaves, né, para não comprometer a segurança da informação. E aí surgiu a necessidade de encriptar sem compartilhar uma chave comum secreta, conhecido como antecedência, né? E essa chave a gente chama de chave privada. A outra chave, né, que seria a minha segunda chave, é a chave pública, né? E aí eu vou utilizar do poder dessas duas chaves. A criptografia de chave pública, ela contraria o aspecto, porque implementa uma chave que é publicada, ou seja, eu vou compartilhar essa chave com os demais, em conjunto com uma chave secreta, única, que é a minha chave privada. Então o objetivo é que todos saibam o valor da minha chave pública, mas a outra chave, que é a privada, fique em segredo. E essa chave, ela obviamente só vai ser utilizada pelos dois indivíduos na transmissão, emissor e receptor. E aí nós temos o uso das chaves públicas e privadas na criptografia de chave pública. Bem, por utilizar uma segunda chave, que é a chave privada, essa técnica leva muitas vantagens comparada à criptografia assimétrica. Até porque um dos elementos no processo de decriptação, por exemplo, vai ter essa chave privada.
Então só pode decifrar a minha informação quem tiver essa chave privada. Bem, a problemática encontrada lá na criptografia assimétrica é que ela precisa escolher uma chave para ser publicada, né? E essa chave ela vai ser publicada entre emissor e receptor, e geralmente apenas uma única chave. Isso não vai acontecer na criptografia de chave pública, porque eu vou ter uma chave pública e uma chave privada. Bem, emissor e receptor, ele tem que escolher, né, conjuntamente uma única chave que vai ser identificada para ambos. Para tal, precisam se comunicar. Então, no meio inseguro, em uma rede segura, isso vai se tornar um problema, porque eu vou compartilhar aquela minha chave, que vai ser única tanto no processo de encriptação como decriptação. Então, isso é um problema da criptografia assimétrica. E aí, por possibilitar muitos atrativos, né, a criptografia de chave pública ela vai ser a técnica mais utilizada na criptografia moderna, tanto na autenticação, controle de acesso, como, por exemplo, no uso, como a gente viu agora há pouco, da assinatura digital através de um certificado digital. Então, por que a criptografia de chave pública é utilizada bastante na criptografia moderna? Pela utilização e o poder das suas chaves distintas. Ou seja, utilizar uma chave pública e utilizar uma chave privada. Ok, a criptografia de chave pública, como a gente viu anteriormente, ela tem que publicar uma chave, né? Então, é claramente seguro publicar essa chave, pois a propriedade da encriptação e decriptação são resguardadas pela chave privada. Então, eu posso publicar uma chave, sendo que essa chave ela vai depender de uma segunda chave para fazer o processo de encriptação e decriptação. Especificamente, né, no receptor, se eu receber uma mensagem cifrada, ou seja, codificada, e quiser fazer o processo de decriptação, eu preciso ter essa chave privada. E essa chave privada é uma chave única daquele receptor. E aí agora, além da chave pública, é necessário para decifrar uma mensagem a chave privada. Então, é um par de chaves que vão casar, né, que vão ter que ser aliadas, juntadas, para fazer o processo inverso da criptografia. Então, a criptografia de chave pública ela vai garantir que o conteúdo da informação vai permanecer confidencial, porque apenas aquele indivíduo que está recebendo a informação, no caso o receptor, ele possui essa chave privada. E aí como funciona, né? Quando o emissor deseja enviar uma informação para o receptor, ele compartilha uma chave. Então a gente vai ver que na criptografia de chave pública, assimétrica, por exemplo, há um compartilhamento de uma chave pública. Então quem quer manter comunicação com aquele indivíduo tem que saber a chave pública dele. E aí o receptor ele deverá possuir as duas chaves. Ele deverá ter a chave pública e a chave privada para fazer o processo de decriptação daquela informação. Bem, continuando o processo de funcionamento da chave pública. Por meio do anúncio, o emissor descobre a chave pública do receptor. Então, de posse dessa chave, utiliza o algoritmo criptográfico para realizar a cifragem. Então, ele faz a encriptação através da chave pública daquele usuário. Então, eu pego o meu texto aberto e cifro ele, faço a encriptação. Quando o receptor receber o conteúdo da informação cifrada, ele vai utilizar da sua chave privada. E aí, em conjunto com o algoritmo de decriptação, ele consegue decriptar aquela informação através do meu texto cifrado, transformar no meu texto original, meu texto aberto. Bem, essa imagem ela mostra o processo no emissor. Então, quando o emissor quer transmitir uma informação para o receptor, ele precisa conhecer a chave pública do receptor, pegar a informação dele e criptografá-la.
E aí, através da encriptação, eu pego meu texto aberto, a minha informação, transformo no meu texto cifrado, obviamente a partir da chave pública daquele receptor. E aí eu consigo, a partir dessa cifragem, enviar a informação para aquele receptor. Do outro lado da comunicação, quando chegar lá no receptor, eu vou ter o meu texto cifrado. Obviamente que eu tenho que fazer o processo inverso da criptografia, que é a decriptação. E aí, para isso, como foi criptografado através de uma chave pública, o meu receptor ele vai precisar da chave privada dele para transformar novamente na informação original. Então, a cifra vai receber a informação cifrada com o código através da chave pública, e para decifrar, fazer o processo de decriptação, eu preciso da chave privada daquele receptor específico. Portanto, eu tenho que ter o par das informações-chave, a chave pública e privada, para transformar no meu texto aberto ou na minha informação original. Ok, gente, essa é a aula de hoje, um conceito introdutório sobre criptografia. Vimos aí um pouquinho sobre os conceitos de criptografia, questão da assinatura digital, certificado digital, os tipos de criptografia simétrica e assimétrica, e consolidando aí com um conceito de chave pública. Na próxima aula, nas aulas seguintes, vamos ver alguns exemplos de uso de criptografia. Então, devo mostrar alguma prática que utilize a criptografia para você ver na prática a criptografia funcionando. Ok? Agradeço mais uma vez a compreensão de todos e até uma próxima aula.